Graças a Deus, né? Deixa eu ver aqui. Quem é que tá aqui mais aqui? Ah, legal. É o Branco Abre. Maravilha. Irmão Walter. Irmão Walter continua com o cabelinho branquinho. Tá uma benção, hein? Tudo bem, né, meu amado? Fazer o quê, né, meu querido? Isso é benção, hein? Amém, Isso é amém, benção. Quem chega, amém. quem chega nesse nível aí tá transbordando de bênção. Amém, graças a Deus. Um grande Amém? abraço a todos. Graças a Deus, né? Vamos lá então. Vamos Isso. interceder? Vamos falar com Deus? Eu agradeço os irmãos aí, né, que se dispuseram a estar aí conosco. Nossa irmã Sueli também está aí, nossa irmã Ted, nosso irmão Zezinho. O povo de Deus está tudo aí, graças a Deus, né? Temos que interceder, irmãos, orar, né? Orar pelos nossos familiares, amigos, pelos nossos conhecidos. Orar por esse Brasil, irmãos. Orar pelas famílias brasileiras, pelas autoridades. Temos que orar. Orar porque só a oração que o justo faz pode ser por Deus ouvida, né? E respondida. E há momentos na vida que a gente tem que agir, obviamente, mas há momentos na vida que não tem o que fazer, a gente só tem que orar. Orar, entregar nas mãos do Senhor e confiar que Deus está no controle sempre. E que fará infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então nós vamos falar com Deus. Tem alguém aí com algum pedido específico, fora dos que a gente já está acostumado aqui, né? Nossa irmã Edna, nossa irmã Vânia, nossa irmã Irena. Mas tudo bem, irmã Sueli? Família, tudo jóia? A graça de Deus. Amém. Maravilha. Amém. Vamos orar aqui pelo André e a Carol. Guilherme. Maravilha. Mais algum pedido específico, irmãos? Tem alguém que tem um pedido de oração, falar com Deus? Irmão, o Júnior. aquele irmão, né, lá de Sim, São Paulo, que daí tá em e a Debreira. família do Maciel. E o Maciel e família. Amém. Maravilha. Vamos falar com Deus, irmãos. Vamos orar. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nesta noite maravilhosa aqui reunido nesta sala virtual, Oi. Nós, na qualidade de teus filhos, de tuas ovelhas, do seu povo, nós nos dobramos e nos prostramos diante de ti para tão e somente interceder ao Senhor em favor de vidas, de famílias que precisam do teu agir. Mas antes, nós te agradecemos a ti pelo pão nosso de cada dia, pelo ar que respiramos, pela água que tomamos, pelas nossas casas e pela toda a provisão que o Senhor nos tem dado. Agradecemos a ti, ó Deus, pelas amizades que temos, por cada vida de cada irmão aqui dentro dessa sala virtual. Por aqueles que não estão aqui também, mas que também são nossos irmãos, todos aqueles que fazem parte dessa família espiritual. Oramos, Pai, e te damos graça pela vida de cada um deles. Te damos graça pela nossa salvação eterna, que na cruz do Calvário o Senhor pagaste o preço tão alto, um preço altíssimo, o Senhor pagou por nós. E hoje o Senhor gratuitamente nos deu a salvação que por ti foi pago na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Pai, porque se o Senhor não nos resgata, se o Senhor não paga o preço, nós não seríamos salvos jamais. Mas o Senhor produziu a salvação em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir agora em favor da nossa irmã Edna, da nossa irmã Vânia, que são irmãs nossas, pelas famílias delas,
Que o Senhor as guarde, as proteja, dando sabedoria, inteligência e direção às suas vidas. A nossa irmã Irena, meu Pai, com toda a sua casa, dê saúde, dê vida à tua filha. A nossa irmã Carla, que está lá no Canadá, Pai, que o Senhor guarde a tua filha, proteja, dando sabedoria, inteligência nas decisões e nas escolhas que ela tem que tomar na vida, Pai. Que o teu Espírito possa falar no profundo do coração dela, no nome do Senhor Jesus. Pai, também te peço em favor do André, da Carol, do Guilherme, Pai, essa família que tanto precisa de ti. Que a sabedoria do Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, meu Pai, que a tua bênção, que a tua paz esteja reinando no coração deles, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pelo Júnior, o Júnior que é um jovem, Senhor, que está num estado depressivo, que está totalmente sem esperança, sem perspectiva, com muitas frustrações e que já não tem mais nenhuma condição própria de se levantar. Mas o Senhor pode reerguê-lo, o Senhor pode levantá-lo com as tuas mãos, com o teu poder. Então nós o abençoamos, lançamos uma palavra de vitória, de restauração, que o Senhor se revela a ele como o Senhor, o Salvador, o Deus de toda graça. Em nome de Jesus. Oramos pelo Maciel e toda a sua família, sua esposa, filhos, por aquela casa, Pai. Enviamos uma palavra de bênção, de paz, de alegria, de restauração, de sabedoria, meu Pai, para a vida deles. Que a luz do Senhor esteja brilhando forte sobre cada vida ali dentro. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, meu Deus, por todos nós aqui, por nossas famílias aqui representadas. Oro, meu Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos, que o Senhor os guarde, os proteja e os dê sabedoria, meu Pai, inteligência, direção, que eles possam, meu Deus, caminhar na Tua luz. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. E recebo que nesta noite o Senhor há de falar conosco, nos edificar e que nós possamos ser fortalecidos, orientados por Ti. Pai, que o Senhor tenha misericórdia desse Brasil, das autoridades que estão aí constituídas, meu Pai. Seja na esfera municipal, estadual, federal. Que o Senhor tenha misericórdia das famílias brasileiras, que essa nação seja uma nação, meu Deus, abençoada por Ti. Que nós possamos ver e ter dias melhores, dias felizes, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e declaro todos nós debaixo da Tua graça, do Teu controle absoluto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Maravilha, hein? Tem algum irmão, tem algum testemunho aí para ser compartilhado? Alguma palavra? Tem oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Amém? Conta a benção, irmão. Velho pregador falava assim, né? Conta a bênção. Se for contar a bênção, vamos passar a noite inteira contando aqui. E não vai contar tudo. Porque são bênçãos infinitas que Deus nos tem dado, né? E isso é maravilhoso. Só o fato de nós estarmos vivos já é uma grande bênção. E o fato de nós termos a salvação eterna em Cristo Jesus. Irmãos, ter a certeza de vida eterna é a melhor arma que nós podemos ter para enfrentar os desafios desse mundo, viu? Quando Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem principados e nem potestade, nem altura, nem espada, nem perseguição. E olha que Paulo e os apóstolos e os nossos irmãos queridos daquela época viviam numa perseguição violenta, irmãos. A vida cristã sempre foi pautada em perseguição. Essa palavra democracia, isso foi criado no século agora, né, alguns séculos passados aí, bem recente. Mas isso nunca existiu na Terra. Sempre foi uma ditadura, sempre foi um negócio pesado. E os cristãos
sempre sofreram muito a perseguição desse mundo, porque Jesus já havia predito isso. Ele falou, olha, o mundo não vai amar você. Não amou a mim, o mundo vai te perseguir. E nós estamos vivendo dias de uma perseguição ainda suave, mas já emergente. Tá? E isso é fato. Estão aí agora, nesse momento, já estão querendo legalizar a censura de todos os meios. E falar contra esse mundo vai ser proibido em breve. Em breve, irmão. Falar contra tudo que ocorre nesse mundo de errado vai ser proibido em breve. Falar a favor dos princípios de Deus, da palavra do Senhor, vai ser problema. E nós, os cristãos, temos que estar atentos e sabendo que é isso mesmo. E olhar para a palavra do Senhor e dizer, nem a morte, e nem a vida, e nem principados, e nem potestade, e nem perseguição, e nem altura, nem profundidade, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu quero meditar com os irmãos numa palavra lá do velho pacto, da velha aliança, mas que nos vai fazer refletir sobre algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual. Aqui no livro de Abacuque foi um dos profetas de Israel, e foi um grande profeta, mas pela classificação aí dos estudiosos da Bíblia, né, eles classificam Abacuque como um dos profetas menores do velho pacto, da velha aliança, né? Mas ele foi um grande homem de Deus, um profeta de Deus. E aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos meditar um pouquinho aqui, porque tem palavra boa que vai edificar a nossa vida. Diz assim no capítulo 1 de Abacuque, versículo 1, ele fala assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Então, o profeta viu que estava diante de uma situação caótica. Então, ele viu um peso que parecia esmagar. E esmagar o povo de Deus daquela época, o povo de Israel. E ele diz no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O profeta, vendo aquele peso que estava esmagando o povo de Israel, aquela situação de sofrimento absurdo, e ele clamando ao Senhor constantemente, e a sensação que ele tinha como profeta era de que ele clamava e Deus não ouvia. Você já teve essa sensação na sua vida, irmãos? Você já viveu momentos em que você parece que dá uma sensação de que Deus parece que está surdo? Porque você fala, você clama, pede, clama, e parece que nada acontece na sua vida. E assim estava o profeta, olhando o povo de Israel sendo esmagado pelos inimigos, pelo sofrimento. E ele diz que clamava ao Senhor e parecia que o Senhor não escutava. Ele, como profeta, sabia que Deus escutava. Todo profeta de Deus sabe que Deus ouve. Mas é a sensação, ele está externando a sensação humana dele, que todos nós, em algum momento, temos. E ele fala assim, gritarei violência e não salvarás? Ele está dizendo, eu estou gritando sobre o que está acontecendo e parece que a salvação não está chegando. Uma sensação humana. Porque, na verdade, Deus nunca, mas nunca desamparou os seus filhos. Seja no velho pacto, seja no novo pacto. Deus nunca ele desamparou aqueles que são dele. E aí no versículo 3 ele fala assim, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Então ele estava vendo a situação do povo de Israel, né, que estava sendo esmagado por causa da iniquidade do povo de Israel, por causa da desobediência do povo de Israel. Você sabe, né?
O povo de Israel viveu muitos momentos de desobediência que desagradou muito a Deus. E às vezes nós, o povo de Deus, também fazemos a mesma coisa. Vivemos momentos de muita desobediência ao Senhor. O amor de Deus não é alterado em nenhum momento por nós. Sabia disso? Deus não se altera no seu amor por nós quando nós erramos ou quando nós desobedecemos a sua palavra. Ele não altera. Ele continua amando, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é Deus, ele não é homem. Nós, seres humanos, que temos uma tendência humana de dizer, eu não amo mais. Por que não? Por causa disso, daquilo. Eu não amo mais. Mas Deus não. Deus, ele ama incondicionalmente. Ele ama e ponto final. Só que tem um detalhe. Porque ele ama incondicionalmente, ele corrige. Ele açoita. Ele disciplina. Isso é fato. Paulo disse isso. A palavra do Senhor deixa isso claro. Deus fez isso com o povo de Israel no velho pacto. E ele continua fazendo isso no novo pacto, porque isso faz parte do caráter de Deus. Deus é Pai e ele nos ama. E porque ele nos ama, ele nos disciplina, nos corrige e nos açoita. Ele faz isso no individual, na ovelha, no individual, como filho de Deus. E ele faz isso no coletivo, como igreja do Senhor. Nós somos uma igreja ataviada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, porque o sangue do Cordeiro nos purificou, nos lavou na cruz do Calvário. Possuímos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas nós também possuímos uma natureza que é maligna e carnal e que não se converte ao Senhor. Também estamos vivendo com essa natureza carnal e maligna no mundo que é maligno, que é perverso. E muitas vezes somos seduzidos por esse mundo. E Jesus sabia disso, ele disse, olha, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a sua carne, ela é maligna. E muitas vezes nós manifestamos, tanto no indivíduo, como individual, uma ovelha individual, como no coletivo, como o povo de Deus. Vivemos dias em que o amor de muitos tem se esfriado. Vivemos dias em que as pessoas têm deixado de amar esse ambiente solene de comunhão uns com os outros. Sabia disso, irmãos? Vivemos dias em que as pessoas não dão o devido valor àquilo que tem valor, aos princípios da palavra do Senhor, aos prognósticos do Senhor na sua palavra para nossas vidas, aquilo que Deus determinou como estilo de vida nessa terra. Vivemos dias em que as pessoas amam este mundo e não amam a Deus e a palavra do Senhor, mesmo sendo ovelhas e igreja de Cristo. E às vezes é mais ou menos parecido com o que acontecia com Israel. Israel, um tempo de abundância, de bênção, as coisas estavam indo muito bem, de repente começaram a distanciar dos caminhos, das ideias de Deus, das ordenanças do Senhor, e começou a se envolver com a iniquidade. E aqui Deus começou a mostrar para Abacuque a iniquidade e a vergonha que ia acontecer por causa daquela iniquidade. As consequências, a vexação é a vergonha. Porque viver assim nesse mundo, irmãos, dessa forma, de forma a se afastar daquilo que é glorioso, maravilhoso, saudável, espiritual para as nossas vidas, é trazer consequência vergonhosa. A igreja do Senhor foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, e ponto final. Ela não foi chamada para agradar gregos e troianos, ela foi chamada para agradar a Deus. Ela foi chamada para incomodar as trevas. Ela foi chamada para trazer sabor aonde tem dissabor nessa vida. Ela foi chamada para incomodar as trevas, porque a luz incomoda as trevas.
E quando ela não faz isso, ela está em desobediência. Quando ela mistura as coisas de Deus com as coisas profanas desse mundo, ela está em desobediência. E aí ele fala assim: por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então ele estava vendo a contenda, a destruição, o litígio, a demanda entre o povo de Deus. Parece atual, né? Você já viu como é que o povo está? Povo de Deus, direita, esquerda. Já viu como é que o povo está? A demanda que está, o litígio que está, as contendas que existem. Entre as lideranças, as contendas. Você já viu como é que o povo de Deus está caminhando assim a passos largos para uma destruição em massa? Porque o amor já se esfriou, porque os valores já não são os mesmos, os corretos que a palavra do Senhor fala sobre isso. O povo de Deus caminha nesse perfil, né, que Abacuque viu. Ele diz: olha, tá vendo aí? E a destruição está diante de mim. Nós estamos aí diante de uma situação caótica no país, né? Uns falam que o governo vai assumir, outros falam que não vai assumir. Ninguém sabe de nada mais. E se assumir, você sabe que é um governo corrupto, um governo mentiroso, um governo de um histórico caótico, perverso. Há uma coisa terrível sendo, projetada. E é nesse ambiente de destruição que está diante de nós, destruição econômica, destruição das famílias, destruição dos princípios, destruição dos valores. Estão diante de nós essa destruição, está aí diante de nós. E é a situação que estava diante do Abacuque, do profeta. Ele olhava para o povo de Israel, já o povo de Israel já não tinha, a coisa estava degringolando, a destruição estava diante dele. E ele diz: eu ainda vejo contenda e litígios, demandas. É o que a gente mais vê, né, irmãos? Não dá nem para ligar a internet mais, nem jornal, nem nada, porque não tem uma notícia boa mais, irmãos. Tudo coisa ruim. E aí, então, ele diz no versículo 4, por esta causa, que causa? Por essa causa da destruição, essa causa da contenda, do litígio, a lei se afrouxa. Olha, que coisa terrível, irmãos. E a sentença nunca sai. Não dá assim, irmãos? O negócio nunca se resolve. Cada dia é uma conversa diferente que está aparecendo e a coisa não se resolve, a sentença não sai, o negócio não se resolve. E é assim que está acontecendo, porque está tudo corrompido, tudo debaixo de uma nuvem terrível e o negócio caminha assim. E você não vê horizonte. Ele fala, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O juízo, que é a justiça, é pervertida. E o ímpio cerca o justo. Ou seja, impede que o justo brilhe, que o justo se deslanche, que ele prossiga o seu caminho. Ele cerca e faz com que a justiça se torne pervertida. Extremamente atual nos dias de hoje. E ele diz, olha, essa é a situação colocada diante de nós. O que fazer, irmãos? O que fazer diante de uma destruição? O que fazer diante da contenda? O que fazer diante do litígio? O que fazer diante de uma lei que afrouxou? Como pode uma lei permitir um homem corrupto, condenado, conduzir uma nação inteira de gente do bem? Onde a maioria é gente do bem, famílias, gente decente, gente bacana. A lei afrouxou. O que fazer diante de uma situação tão
caótica, destruidora, onde o tecido social vai se desfazendo dia após dia, e você não vê um horizonte, uma situação assim. Isso é a situação que nós estamos vivendo de forma coletiva no nosso país. Mas aí tem uma palavra que eu quero terminar com você aqui. Sempre Deus tem uma palavra. Sempre Ele sabe o que fazer. Sempre Ele nos diz o que fazer e como fazer. E aí o Senhor diz uma palavra aqui no versículo 5. No versículo 5 Ele fala assim: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. O Senhor está dizendo: eu vou fazer algo grandioso e o meu povo verá. Eu creio, irmãos. Eu creio que se a igreja tiver que ser disciplinada, corrigida, açoitada, ela será, mas ela verá Deus agir poderosamente entre as nações, porque o Senhor, nosso Deus, é o único Salvador soberano, é aquele que domina os céus e a terra, aquele que está no controle das nossas vidas. Ele diz: eu quero que você veja, Abacuque, vede entre as nações. Olha, porque eu vou fazer uma coisa tão grande que quando contar, eles não vão acreditar. O controle que Deus tem, né, irmãos? O Senhor abate impérios, reinos, levanta, Ele abate, levanta, Ele vai fazendo o que Ele quer, porque Ele é Deus e nós todos somos humanos, barros nas mãos do oleiro. Então nós temos que aquietar o nosso coração diante dessa destruição toda. Nós temos que manter espírito de oração, confiança, fé, foco no Senhor, foco na palavra, não abrir mão da nossa comunhão solene jamais, do nosso amor em Cristo, do nosso amor no Senhor. Nós temos que manter firme, porque grandes coisas o Senhor fará entre nós e no nosso país, na nossa nação e entre as nações. Ele fará. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Eu estou assim, irmãos. Diante da destruição colocada, eu estou esperançoso no Senhor. Eu digo, grandes coisas o Senhor fará. Eu estou esperando do Senhor grandes coisas. Porque Ele é Senhor. Mas e se Ele tiver que nos corrigir, nos açoitar? E se nós tivermos que passar por uma perseguição? Nós vamos passar. Mas grandes coisas Ele fará. Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Esta é a palavra do Senhor nesta noite. Assim seja. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oremos, Pai amado e querido. Bendito seja o nome do Senhor. Só a Tua palavra para nos dar herança, esperança e força para viver. Não tem outra palavra nesse universo capaz de nos preparar para enfrentar a destruição, as demandas, as contendas, os litígios, as perseguições, o caos desse mundo. Mas quando nós olhamos para a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. A Tua palavra diz que o Senhor fará algo grande em nossos dias, grandioso, que se contar, as pessoas não vão acreditar. Meu Deus, eu estou firmado nessa palavra. Eu estou certo de que os nossos dias e os nossos caminhos estão debaixo do Teu controle. Meu Deus, alguns homens na terra se acham deuses, sendo pó, cinza, barro. Alguns homens que se julgam sábios e inteligentes estão cegos, não conseguem olhar para a história da humanidade e ver o Senhor derrubando impérios,
impérios e imperadores e destruindo e abatendo e fazendo o que o Senhor quer, porque a terra lhe pertence, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Homens que possuem uma aparência de culto, de douto, mas na verdade são cegos, guiando outros cegos. Mas o Senhor escolheu as tuas ovelhas, o Senhor escolheu pessoas simples, humildes, para poder compreender as suas profundezas da tua palavra, para ter a fé em ti, para ter a fé na tua palavra, para se agarrar às tuas promessas, meu Pai. Por isso nós nos sentimos privilegiados, porque apesar da destruição estar colocada diante dos nossos olhos, a nossa fé está inabalável em ti, a nossa confiança está inabalável no Senhor, porque o Senhor e o teu trono está intacto, perfeito. Nada pode abalar o teu trono e nada pode abalar aqueles que por ti clamam e confiam no nome do Senhor Jesus, Pai. Por isso, nós descansamos em ti. Recebemos uma noite abençoada, um sono do justo, um descanso merecido. Anjos guardando as nossas vidas e nos protegendo. E o teu Espírito nos dando a direção, a força que precisamos para viver a vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Vai com essa palavra no teu coração. O Senhor fará coisas grandes na nossa vida. Pode crer. Amém. Glória a Deus. Até domingo, com a permissão do Senhor, irmão.